Começando o primeiro episódio do Missão Empresário Podcast. Conteúdo de empresário para empresário. Sim, senhores, estamos começando um novo movimento chamado Missão Empresário. É um movimento de empresário para empresário. E hoje nós estamos começando esse projeto e não poderia ser diferente. Estou aqui com um parceiro de longa data, meu sócio, meu amigo, há mais de uma década que trabalhamos juntos, Rafael Fontes. Rafa, como que tá? Obrigado, como que você está se sentindo em relação a esse projeto, esse movimento que nós estamos criando? Eu me sinto muito feliz. Como você está se sentindo? Eu estou muito feliz. A gente poder contribuir com essa turma de empresários. O Brasil é um país de empresários, é um país empreendedor. E a gente poder contribuir com essa galera, levar o conteúdo que a gente pagou caro para ter acesso, né? E a gente conseguir levar isso via podcast gratuitamente para todos eles. Vai ser muito bacana, estou muito empolgado com o projeto, tenho certeza que vai ser um projeto de muito sucesso. É isso aí. Esse projeto é um projeto que o Missão Empresário Podcast, ele é um pedaço, uma vertente do nosso movimento, né? Nós temos outras iniciativas e essas iniciativas, uma delas é o podcast, né? São eventos que nós estamos realizando e tudo focado na jornada do empresário, na jornada do empreendedor. Aqui nós estamos falando de quem vive, né, na pele, de quem realmente vive o dia a dia. E nós sabemos que ser empresário no Brasil não é uma missão fácil, né? É uma missão de muitos desafios. Nós temos muitos desafios. E nessa jornada nós já estamos trabalhando juntos há mais de uma década, né, para ser mais preciso. Conta um pouquinho, Rafa, de como foi essa jornada para você. Depois eu vou contar um pouquinho da minha história também, que a nossa história acaba num certo momento seguindo juntos, né? E conta pra gente como é que foi a sua história, como que você começou e principalmente, né, o que te fez a tomar essa decisão de ser empresário, largar a CLT e não seguir o caminho da CLT e decidir ser empresário. Legal. Bom, as pessoas me conhecem da área de tecnologia, né? Mas poucas pessoas sabem que eu durante 6 anos da minha jornada, eu estudei música. E eu ia seguir essa carreira. Então, o meu primeiro ponto de decisão, de inflexão, foi aos 19 anos, porque eu estudei música dos 13 aos 19, ou seja, toda a minha adolescência. E aos 19 anos eu tive a primeira decisão importante na minha vida. Eu prestei 2 faculdades, uma para música e uma para tecnologia. E passei na tecnologia, né? Eu gostava disso também, tinha amigos que gostavam de mexer com o computador, jogar, eu sou da época do Counter-Strike, né? E então fui estudar tecnologia no interior de São Paulo, numa faculdade pública, era a única opção que nós tínhamos de estudar naquela época, meus pais não tinham condição, e fui fui estudar essa faculdade e voltei para São Paulo no final de 2008, formado. Em 2009, eu comecei a minha jornada de trabalho, né? Nunca pensei em ser empreendedor, nunca pensei em ser dono de empresa, ter negócios. Isso era um processo muito inatingível para mim. Com 22 anos, você me aprova num processo seletivo como analista de suporte júnior. Caraca, você tinha 22 anos, meu. Com 22 anos. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Eu lembro dos nossos processos de entrevista ainda. E com 22 anos, 2009, a gente começa a trabalhar e assim, tudo que eu queria era me especializar na área de TI. Área técnica, né? Área técnica. Ser o melhor técnico possível. Era isso que eu queria. Então, fiz muitas certificações, fiz muitos cursos para se especializar, cursos de empresas Big Techs, e era o responsável pela estrutura de TI de muitas empresas. Então, quando dava problema no sistema, que parava tudo, eles levantavam a mão e me chamavam. Então, eu fui durante muitos anos esse cara da tecnologia. E com 26 anos... quando sou convidado por você para ser dono da empresa, sócio da empresa junto com você e outras pessoas, eu tive a minha primeira
sensação de, puxa, eu vou poder ter um destino diferente daquilo que eu estava imaginando. Meus pais não são empreendedores, eu não tive esse exemplo dentro de casa. Minha mãe é funcionária pública, o meu pai CLT a vida toda. Quero mandar um beijo para eles, que eles vão assistir depois. Mas eles não são empreendedores. Então eu falei, bom, o gatilho que, né, respondendo a sua pergunta diretamente, o gatilho que me deu para realmente começar a empreender foi, eu vou poder decidir o meu salário em vez de depender dos outros, né? Então por que não decidir o meu futuro, já que eu estou tendo essa oportunidade? Então eu tomando essa decisão, começamos a trabalhar, mas sem nenhuma expectativa ou sem nenhum conhecimento do que é ser dono de empresa, né? Então é uma jornada e foi muito difícil, né? Uma coisa é você ser o especialista técnico, outra coisa é você liderar pessoas, entender gestão de empresas, gestão de financeira e outros temas. Então isso foi um longo período, né? Talvez uns 10 anos aí. E já vou adiantar que em 2018 a gente praticamente quebrou, né? Foi o nosso primeiro baque como empresa e foi uma jornada difícil, foi um período difícil, foi um período muito desafiador. E eu vou contar uma coisa para você que você não sabe, só minha esposa sabe, nem meus pais sabem. Naquele momento que a gente quase quebrou, eu tive que tomar uma decisão difícil. Meu primeiro filho, Roger, um beijo, Roger, ele tinha 5 anos. Então, com esposa e filho pequeno, e a gente difícil, com dificuldade para caminhar financeiramente, ganhando pouquinho, eu lembro de sentar no sofá de casa, pegar o celular e pensar, eu vou ser motorista de aplicativo à noite. Caraca. Mas, Edson, foi por muito pouco de pegar o celular, Caraca. Buscar o aplicativo, porque assim, a gente ganhava pouquinho, então eu falei, cara, como é que eu vou fazer, cara? Não tá dando. E aí, só minha esposa sabe disso. E aí eu falei, mas se eu fizer isso, e eu não tive coragem de fazer, e admiro quem tem essa coragem de, não tá dando, eu vou colocar meu carro na rua e vou trabalhar com isso. Tenho uma maior admiração por isso, mas eu não tive essa coragem. E o pensamento que eu tive foi, se eu fizer isso, eu vou estar tomando a decisão mais fácil. Eu vou estar tendo a ação mais fácil, que é sair à noite. O caminho mais fácil é desistir, né? O caminho mais fácil é, cara, eu trabalho de manhã, tenho a minha empresa, mas à noite seguiria dessa forma. E não fiz isso, não tive essa coragem e, de novo, não é nenhum demérito para quem faz, mas eu não quis fazer. E aí, então, a gente abriu, em 2019, a Digitrix, né, que é um dos nossos negócios, e focado em tecnologia, focado em serviços, e tenho o maior orgulho, é o nosso filho em comum, digamos assim, e funcionou. E eu acho legal, eu acho esse ponto muito importante. No passado, acho que alguns anos atrás, você falar que quase quebrou, ou que você falar que quebrou, era um demérito. Era um demérito. Você fracassou, né? Você tinha vergonha. Sem dúvida. E hoje em dia a gente entende que você admitir que você quase falhou, que você quase quebrou, na verdade você aprendeu. Nós aprendemos demais. Acho que qual faculdade, qual lugar, qual pós-doutorado que nós teríamos essa jornada que nós vivemos. E você, quando você fala que nós quase quebramos em 2018, esse foi um ponto muito marcante na nossa história. Mas eu preciso começar a contar para vocês um pouquinho como tudo isso começou. O Rafael, ele teve alguns desafios. E um desses desafios, que provavelmente ele enxergou, é que ele já pegou um barco andando. Sim. Né? E um barco andando que não tinha tanta clareza, nós tínhamos muitas dificuldades. Claro que nós tivemos nossos resultados, nós construímos algumas coisas, mas era sempre muito difícil. Então, contando um pouquinho, em 2018 foi o momento que nós tivemos que tomar algumas decisões, mas como começou essa história? Eu comecei como empacotador, aquele rapaz de supermercado
que fica colocando, né, as compras dentro da sacolinha. Acho que até hoje existe, né? Esse profissional coloca, né, as compras dentro de uma sacolinha e leva até o carro. Aí eu lembro que na época eu levava até às vezes na casa da pessoa. Eu trabalhava numa região de supermercado que tinha muitas casas e às vezes a gente levava para aquelas pessoas. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo mesmo, no Alto da Lapa, né? Então a gente aqui no Alto da Lapa tinha um supermercado famoso na época e é ali que eu trabalhava. Depois que dali eu fui trabalhar em banco, fui trabalhar num banco grande, famoso, e lá foi o primeiro contato que eu tive com um corporativo, né? Um mundo mais corporativo, um mundo mais de negócio, de escritório. Ali eu comecei a ter esse contato ali, trabalhei alguns anos nesse grande banco, e depois dali eu fui trabalhar numa grande empresa de saúde, um grande hospital de saúde, você sabe da história. Sim. E lá que eu tive um acesso um pouco maior, entender um pouco maior a questão da tecnologia, dos processos. Eu comecei a perceber o quanto a tecnologia impacta os processos de uma empresa, o quanto isso é importante. E foi nesse local também que eu comecei a perceber o seguinte: falei, caramba, a tecnologia pode ser o que vai mudar a minha realidade. A gente que vem de uma realidade muito difícil, como, né, a maioria dos brasileiros, eu falei, caramba, talvez aqui esteja uma chance, a tecnologia, de mudar. Eu vi ali uma oportunidade de mudar uma realidade. E ali eu comecei a estudar a tecnologia da informação. Então comecei a estudar a tecnologia da informação ali e desenvolver a minha carreira, né, nessa área de tecnologia da informação. Depois dali eu fui trabalhar numa grande empresa de alimentos. Lá eu desenvolvi toda a minha carreira e foi lá que realmente eu entendi o papel da tecnologia, o quanto a tecnologia ela realmente é um diferencial estratégico para as empresas. Eu comecei a entender todo esse jogo. E foi ali que eu realmente comecei a ter... começou a nascer a primeira vontade de empreender. Eu lembro que um dos motivadores, uma das motivações que eu tinha para poder empreender, e eu não esqueço disso nunca, era que eu pensava assim, caramba, eu vou me aposentar um dia e toda a minha jornada, eu sempre gostei muito de lecionar, de dar aula, de colaborar, de dar treinamento, né, que hoje a gente chama de mentoria, de certa forma, e eu tornei professor por um tempo, mas eu tinha uma preocupação muito grande, caramba, eu vou me aposentar e o que eu faço depois que me aposento? Eu pego toda a minha bagagem, toda a minha história e jogo fora? Sim. Então esse era um dos motivos. Aí tinha, logicamente, nasceu outros motivos, outras vontades para ser empreendedor, e quando foi em 2003, eu comecei, de fato, uma empresa. Na época eu tive muito apoio da minha esposa e de mais ninguém. Então não tinha ninguém na família, acho que nem na sua família, nós não temos ninguém empresários, nós não temos referências, então eu comecei do zero absoluto. Então eu saí de uma grande empresa para empreender sozinho. Então eu lembro que a gente tinha que escolher, né? Ou pagava o vale transporte ou pagava o vale refeição. Sim. Né? Eu não tinha como pagar as duas coisas. Então, quando ia contratar um funcionário, eu falava para ele, né? Olha, aqui a gente só consegue pagar isso, o que você prefere? Então, olha como que era difícil. Não tinha ninguém para nos apoiar, não tinha conhecimento nenhum. Era um CLT, trabalhou a vida inteira como CLT e, de repente, ele está ali numa posição que ele precisa vender, ele precisa cuidar, contratar, entregar. Você tem que fazer todos esses papéis juntos. E era aquilo ali, começamos realmente, eu comecei ali de casa para o trabalho, aquela rotina, né? E eu tinha na mente que, cara, se eu estivesse trabalhasse muito, ia dar certo. O que não é necessariamente uma verdade. Não é uma verdade. Isso nós temos na pele. Nós vivemos isso. Então, o tempo foi passando. Você chegou em 2009? 2009. Então, nós fomos patinando ali, tocando. Com muita força, conseguimos nos manter. A gente tem orgulho de falar, poxa, nos primeiros anos não quebramos. Funcionou. Conseguimos nos manter. Conseguimos alguns resultados, mas sempre com muito esforço, com muita luta. E aí foi passando o tempo, nós fomos fazendo esse trabalho. No começo, eu lembro, o meu primeiro contrato foi R$290. Eu falo com o nosso primeiro cliente até hoje, ainda às vezes eu falo com ele.
Ele estiver nos assistindo, ele sabe Vai lembrar. quem é. E foi uma oportunidade, e foi maravilhosa. E imagina, R$ 290 um contrato. Hoje nós temos contratos Passam de algumas dezenas. De mulheres. Então, assim, foram tempos de muita resistência, de muita luta. E aquilo foi passando-se o tempo. Quando foi realmente, nós estamos chegando próximo de 2018, a gente começou a perceber, eu comecei a perceber, comecei a provocar que, cara, tinha alguma coisa errada nisso tudo, né? Tinha uma coisa errada alguma coisa errada nesse processo, nessa jornada ali. Por quê? Eu comecei a perceber que não era só sobre ter um esforço muito grande, trabalhar, tinha alguma coisa a mais. Foi quando eu comecei a perceber que era sobre ambientes. Eram os ambientes que nós frequentávamos, os ambientes que a gente estava inserido. Porque esses ambientes, ele acaba determinando exatamente o que nós somos, né? E aí eu comecei, nessa época, a entender um conceito que hoje é muito claro, mas na época eu não entendia. Hoje eu tenho clareza nesse conceito, que é aquela história de você estar dentro da intrabolha, de você estar ali. O que é essa intrabolha, né, que a gente chama? É de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Esse é o ambiente que nós estávamos inseridos. Nesse momento Exatamente. Você já estava também. Então você também estava indo de casa para o trabalho, não tinha tempo para mais nada na vida, chega em casa sempre estressado, cansado correndo atrás de resolver problemas, aquela dinâmica do dia a dia, os mesmos problemas, as mesmas pessoas, as mesmas ideias. Isso que a gente chama de intrabolha. Então, nesse momento, a gente começou a perceber que isso não ia dar certo, não funcionaria. E começamos a sair disso, que a gente fala que é sair para a bolha. Começamos a frequentar esse outros ambientes, que você começa as primeiras iniciativas, né? Você começa a conhecer gente, você começa a sair, eventos. Você começa a ir, mas assim, ainda muito resistente. Você olha lá, você vai para um evento, é muito overdose, é muita informação, muitas coisas, você fala, isso não é para mim, as pessoas só querem vender, isso não funciona para mim, o meu negócio é diferente, ou seja, muita negação. Como se o seu negócio fosse único no mundo inteiro, ninguém nunca fez nada parecido. Exatamente. Então a gente começou a sair disso, começou a se movimentar nesse sentido que a gente fala que é sair da bolha. E aí, quando nós montamos, que aí efetivamente nós começamos a entender que não era sobre trabalhar muito, por mais que nós tivéssemos alguns resultados, mas a gente estava quase quebrando, porque também não é só sobre dinheiro. Não é só sobre dinheiro, né? É sobre outras coisas. É sobre o dinheiro saúde. Sempre vai ser consequência daquele seu trabalho. Exatamente. Então era também sobre... não era o tipo de empresa que a gente queria, não era o tipo de empresa que nós sonhamos, não era o tipo de movimento que nós gostaríamos de fazer. A gente queria ter um modelo de negócio diferente, então tinha a ver com o modelo de negócio também. Então quando nós montamos a Digitrix, que hoje é um ecossistema, a gente entendeu esse jogo, isso já em 2019, 2018 2019, a gente começou a perceber essas necessidades de começar a frequentar ambiente. E aí, nesse movimento, nós percebemos também que existe outra coisa, que é o fora da bolha. Sim. Que é quando você realmente entende o jogo e que você começa a andar com pessoas muito melhores do que você, que reseta a sua ambição, que faz com que você olhe com mais clareza e que ele te ajuda nos seus pontos cegos. Então a gente começou a ter insights muito valorosos, né? E aí nós começamos o quê? Investir em ambientes. Nós começamos a comprar e pagar pelo acesso. Tanto é que hoje a gente participa de diversos ambientes, né? De mentoria, de masterminds, de network, são diversos acessos. E eu lembro que na época, um outro conceito também foi muito claro para nós. Hoje eu tenho assim, muita clareza quanto a isso. Essa questão de o empresário quando ele começa, ele fica muito na intrabolha. Depois com muita dificuldade, às vezes depois de anos como nós patinamos durante 15 anos. Sem dúvida. 15 anos patinando. Para a gente entender que nós estávamos numa bolha. E essa bolha te consome, essa intrabolha te consome. Aí nós saímos para a bolha e aí começamos a perceber que tinha outra forma, outros caminhos para redesenhar o nosso negócio. É o que a gente fala sempre de ter outros jogos funcionando. Mas uma coisa que você falou que é importante, Edson, é a questão... Hoje nós temos um ecossistema, né, de soluções
Mas no começo é muito importante dar foco em poucas coisas, né? Exato, exato. Você poder ter a sua solução ali e dar foco nela e fazer ela crescer a ponto de você falar, bom, tá ok, tá funcionando, agora eu vou começar a abrir outros negócios ou outros produtos e começar a diversificar. Mas o começo é muito importante você dar foco em uma coisa só para você poder sair do zero rapidamente. Até porque e você gerar não tem estrutura, né? negócios, No começo você não tem tanta estrutura. Então é melhor você dar foco numa coisa para você fazer melhor e entendendo o jogo. Exato. Junto com isso, você entendendo o jogo. E principalmente quando você consegue, logo no começo, não precise passar 15 anos como nós, logo no começo, mesmo você, eu, empresa, mas ele consegue já entender esse jogo, porque ele já busca ajuda. Ele já tem pessoas ajudando ele a clarear, a ter mais clareza nesses pontos cegos que ele tem e às vezes quebrar algumas crenças que ele tem, limitantes. E a gente não teve empresários dentro da família e até amigos próximos, né? Todos seguem um rito que é muito comum no Brasil. Você vai lá, estuda, faz faculdade, entra numa empresa, se torna um executivo. É um rito natural, digamos assim, que a maior parte segue. Então você não tem amigos, empresários próximos, você não tem familiares. Não, a gente vive uma solidão, né? Uma solidão. Então a vida do empresário ela é muito sozinha. Então assim, a partir do momento que você começa a frequentar ambientes com pessoas que não necessariamente fazem o negócio que você faz, que são de áreas diferentes, a sua mente começa a mudar. Eu percebi isso na nossa jornada. Você fala, pô, nós somos da área de tecnologia. Você vai falar com vendedores de outros setores e de outros negócios totalmente diferentes, aquilo vai te dando insights que você aplica no seu negócio. Porque no final das contas, uma coisa é certa para todo mundo. Todo mundo precisa falar de gestão. É gestão de vendas, gestão de pessoas, gestão de processos, é entender de tributos. A gente está num país que a parte tributária é muito tranquila e muito fácil, né? Então, entender de tributos é necessário. Pessoas é o nosso maior produto, é o que elas sabem fazer, é o que a gente vende. Então, você gerenciar a empresa, é muito importante você ter insights de outros negócios que vão colaborar com o seu negócio, com aquilo que você faz. Não, perfeito. E quando você fala isso, eu volto e tem outro conceito que fica muito claro, que eu chamo de... que são as 5 chaves que um empresário precisa ter. Ele precisa ter isso muito claro. Eu gosto de ter isso muito no meu consciente ali no meu racional. Eu sempre estou de olho para cuidar daquilo, que é você cuidar do seu conhecimento, porque você precisa buscar conhecimento o tempo todo. Você acabou de citar, nós estamos vivendo uma reforma tributária absurda. Que vai mudar que vai realidade quebrar das empresas. Vai quebrar empresas. Se tem empresário que está nos assistindo aqui e não entendeu o que é essa reforma tributária, eu recomendo que busque conhecimento, que busque informação, vá falar com o seu contador, porque é um jogo diferente. Então está mudando radicalmente a forma de fazer isso. Tem muitos empresários que acham que isso é algo que não vai acontecer, não vai impactar. Vai impactar e muito. Nós estamos vivendo, estamos tendo a oportunidade de viver em ambientes de contadores, nós temos acesso a muitas informações. Sim. e assim, é assustador o impacto que essa reforma tributária vai trazer, principalmente para os pequenos, para quem está no simples, para as empresas que trabalham muito no informal. Então tem uma série de situações que precisa cuidar. Então você precisa cuidar de uma das chaves principais, que é o conhecimento que você tem. Então esse conhecimento, ele diz respeito a você entender de vendas, entender de marketing, entender... o empresário, ele precisa entender de tudo um pouco. Ele às vezes não precisa ser especialista, porque você pode contratar alguém, né, você pode terceirizar uma área. Então nós temos lá o nosso contador, mas nós precisamos saber analisar uma DRE, nós precisamos saber algumas coisas que o empresário precisa saber, que afinal de contas, como você diz, tudo é sobre gestão. Tudo sobre gestão. Se você não souber fazer gestão da sua empresa, se você não tiver os conhecimentos, não, eu não preciso saber disso, não preciso fazer gestão, você tem que saber sim fazer gestão de pessoas, gestão de processos, de tecnologia. Então, é conhecimento. Isso é uma chave importantíssima, é a primeira chave. Inclusive, se você estiver assistindo aí, anota. A primeira chave que você tem que entender é essa, conhecimento. A segunda chave é saber fazer.
Você precisa, e eu acho que em alguma palestra que você deu, você disse que nós estamos vivendo um momento que as pessoas falam muito E não fazem. e não fazem É nada. isso. As pessoas estão falando demais. Então é muita gente no palco falando. Mas o que separa, na minha visão, é o meu modo de pensar, separa os empreendedores são os que falam e os que fazem. Tem os que falam muito e não fazem. Então você tem que saber o que você faz. Quando eu falo fazer, é executar. Na nossa empresa, inclusive esse ano, a palavra-chave nossa qual que é? Execução. Execução. E esse projeto aqui, ele prova isso. Nós estamos executando exatamente hoje, né? Esse é o nosso primeiro episódio de um projeto que nós estamos montando com muito carinho, que é o Missão Empresário, que é um movimento. E a execução é isso. Tem que marcar uma data e fazer. Sim. Porque só falar não vai mudar o ponteiro do relógio. Não muda. Então você precisa, a segunda chave do empresário, importantíssima, é fazer. E às vezes você tem que olhar para a sua própria empresa e saber o que a nossa empresa sabe fazer. O que nós somos bons em fazer? Nós somos fazedores, nós realizamos as coisas ou nós só falamos? Nós vivemos de falar, falar, falar e não executa nada. Então a segunda chave que você precisa cuidar é a execução. E só pegando um gancho da execução, você tem os empresários que estão nos assistindo, que às vezes eles estão num momento difícil, estão apertados, estão no vermelho. Uma dica é, pega o que você sabe fazer, que você sabe executar e faz agora. Não tenta ficar criando uma série de coisas. Você tem aquele portfólio daqueles produtos que você sabe vender hoje, vai vender. Não fica esperando o melhor momento, o momento certo, e não fica criando um monte de coisa. Você precisa sair do vermelho rapidamente. E o melhor momento, quando é que é o melhor momento? Não existe, né? Né? O melhor Então, momento não tem. O melhor momento é esse. É agora. hoje, é agora que nós estamos fazendo aqui. Então você tem que executar. Então se você realmente tem uma situação que você precisa mudar, só existe um jeito para que você mude aquela situação. Né, que você não está contente com ela. Se aquela situação, aquele contexto, você não está feliz com ele, você tem que fazer alguma coisa. Sim. Não é falar, é fazer alguma coisa. Isso é a segunda chave. Voltando, falei da primeira chave que é conhecimento, a segunda chave que é fazer, e você tem a terceira chave, que é quem você conhece. É o networking. O empresário, A quantidade de atalhos que você consegue realizar e ter quando você conhece a pessoa certa é impressionante. Isso mudou muito o nosso jogo. Demais, demais. Eu digo assim que talvez foi o ponto assim de virada de chave para nós. Quando nós entendemos, a gente sempre sabe, todos nós sabemos que network é importante. Sim. Só que, de novo, fazer, executar. Largar a sua empresa, sair do operacional, que é outro problema de quem está na intrabolha. Que é um mega desafio. Mega desafio. A gente sabe tá bem, lá, porque a gente viveu nós isso. vivemos isso por muito tempo. Então você imagina, você está lá na intrabolha, sair do operacional, o que as pessoas falam? Eu não tenho tempo, eu não posso, não consigo. Minha empresa não deixa, se eu não estiver na minha empresa nada funciona. Nada funciona, aí você tem um problema de gestão novamente, porque você não tem processo, você não delega. Então você precisa cuidar do network, ou seja, você precisa saber com quem está andando. Talvez a questão sua hoje, que está te travando, é sobre com quem você anda. Talvez a pergunta seja, será que eu estou na bolha certa? Quem são as pessoas que você ouve, né? Com quem você está buscando conselho? Essas pessoas com quem você está no dia a dia, elas te impulsionam, elas te torcem pelo seu sucesso, por você, te levam, elas têm conteúdo para te apresentar novas opções. Para contribuir com o momento que você está vivendo. Eu sempre falo, você senta na mesa e você é o melhor da mesa, se você for o melhor da mesa, está na mesa errada. Você tem que sentar numa mesa onde as pessoas são muito melhores do que você. Para que você realmente possa aprender. Porque você precisa olhar e entender. Tem horas que você senta numa mesa e você vai ensinar as outras pessoas. Você é o melhor da mesa, tá tudo bem. Mas você tem que ter consciência disso. De quando você está sentado ali, você é o melhor da mesa e que você está contribuindo para as pessoas. Mas você precisa sentar em mesas onde tem pessoas muito maiores do que você, para que você resete sua ambição, para que você possa experimentar de novos insights. Então, cuidar do network, do ambiente. O ambiente é determinante.
O ambiente, ele determina exatamente onde você quer chegar. As pessoas, nós hoje vivemos em muitos ambientes e é impressionante como tem pessoas muito boas fazendo coisas que você fala, caramba, eu não pensei dessa forma, eu não enxergava desse jeito. Não imaginava que existia negócios desse tipo, de pessoas que estão tendo sucesso, estão tendo retorno, e você fala, nossa, eu nunca imaginei que isso era possível. Né? São negócios diferentes que estão aí rodando, são empreendedores e que conseguem gerar valor para o seu cliente, para as pessoas que estão ao seu redor. E você sabe o que é muito louco? Que você consegue pegar ideias daquele negócio e trazer para o seu. Exatamente. Você fala, caramba, dá para fazer isso no meu negócio. Então, você cuidar, entender bem de como que está o seu network. Vou repetir novamente. Primeira chave, conhecimento. Segunda chave, saber fazer, ser fazedor. Eu executo, eu só fico falando, procrastinando, né? Só fica adiando. Só adiando. Uma hora vai acontecer. Não, porque agora não vai dar para fazer, vou deixar para o próximo ano, para o próximo mês, porque isso, porque aquilo. Sempre criando uma forma de jogar para frente aquilo e daqui a pouco, não, vamos fazer e não faz. Exato. Então, você tem que fazer. Tem que ser fazedor. A terceira chave que eu disse é o ambiente, é o network, é conhecer as pessoas certas. E aí tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que acham que fazer network é ficar frequentando 15 mil eventos o tempo todo. Não, você tem que fazer isso de forma intencional. Você tem que ir para um ambiente com clareza do que você quer lá. Então é melhor você ir num ambiente e conhecer duas pessoas muito bem, de forma intencional, fala, tô indo lá para conhecer aquela pessoa e aquela pessoa, eu vou me conectar com ela, do que você falar com todo mundo, porque senão você tá indo só fazer o quê? Festa. Sim. Você tá indo lá só bater perna e participar de evento, né? Ou estar ali, mas você não tem uma intenção. Você tem que ir lá para você se conectar com aquela pessoa. Você faz sabendo, com estratégia. E é muito importante a pessoa se conectar de maneira genuína. Né? A gente sempre ouve e não é balela isso. É a gente ser interessado, ser interessante e nunca interesseiro. Né? Então, às vezes, as pessoas, eu quero conhecer fulano porque ele conhece ciclano e eu quero me conectar com essa pessoa. Não é, por aí não funciona o network. O networking é você ter proximidade, é você gerar confiança, agregar valor. E aí sim, as conexões elas vão acontecer e você vai ter acesso a pessoas incríveis. Ou seja, é sobre você contribuir com o outro primeiro. É você criar isso, criar relacionamento. É até um pouco chavão, mas é sobre pessoas. Pessoas compram de pessoas. E pessoas compram de quem elas gostam, de quem elas confiam. Né? Então, você quando vai para um ambiente, não vai com a intenção de vender. Vai com a intenção de se conectar com as pessoas, se tornar relevante para elas. E aí eu vou para a minha quarta chave, né? Que é a parte de recursos, que é a chave de recursos. Todo empresário, ele tem os recursos. Que recurso que ele tem? É uma pergunta que você tem que se fazer. Que recurso você tem? O que você tem à sua disposição? Pode ser um recurso físico ou pode ser um recurso intelectual. Mas no que nós somos bons? Quais os recursos que nós temos? Quais são nossas potências para que a gente possa explorar? Às vezes pode ser você tem lá você já paga aluguel, você tem uma sala que não é usada para nada. Talvez aquela sala sirva para você fazer uma reunião e convidar algumas pessoas para fazer networking. Claro. Um café da manhã. Né? Então você está usando um recurso que já está pago, que está ali parado. E você potencializa o ganho, potencializa as conexões com aquilo que você já tem. Exato. Então, às vezes, as pessoas querem fazer muita coisa, criar muita coisa, e os recursos estão dentro de casa. Ela já tem. Ela já possui. Possui muito, ela só não está utilizando. Seja intelectual, seja físico. Às vezes a pessoa tem capacidade, então ela não para pensar o seguinte, caramba, no que nós somos bons? No que eu sou bom? O que o Rafael é bom? No que nós somos bons que a gente possa explorar? Então são os recursos que nós temos. Então você tem que olhar para os recursos e recursos estão do seu lado. Pode ser até um parceiro que você olha, aquele parceiro, ele vai te ajudar. Ele tem um recurso ali que não vai nem te cobrar, que você tem uma parceria com ele e você usa. Então usar o que já tem à disposição para você gerar valor, gerar retorno, gerar resultado. E a quinta chave, que é uma das mais importantes, é a reputação.
Então, quando você olha para a No mundo própria dos network, negócios, o seu nome ele tem que ser impecável. então a reputação, eu sempre digo o seguinte, quando a pessoa lembra do seu nome, o que ela pensa? Quando ouve o nome do Edson Fernandes, do Rafael Fontes, o que as pessoas pensam? E é isso que elas pensam, é a sua reputação. Ah, ele é um cara confiável, ele é um cara cheio de energia, ele é um cara que pode contar, ele é um cara que quer contribuir, ele é uma pessoa que se marca, ele cumpre, ele entrega o que promete. Então, existe uma coerência no que fala e no que faz. Isso reverbera, isso vai, de certa forma, afetar a sua liderança. Então a reputação, ela é vista em 360 graus. Então, se você tem uma reputação, e todos nós temos uma reputação boa ou ruim, né? Eu digo que isso é igual cultura, né? Você queira ou não. As pessoas sabem quem você é tem uma reputação. E elas te conhecem por aquilo que elas pensam. Exatamente, pelas características e pelo seu comportamento. Reputação tem muito a ver com compromisso, com comportamento, com intencionalidade. Você vê quando a pessoa ela quer te ajudar. Né? Aquela pessoa ela vem e estende a mão para você, então você vê que ela cria uma conexão genuína com você. Sim. Então você vai criando o quê? Uma reputação. Então, na verdade, o empresário ele tem boa parte dos resultados que ele tem a ver com a reputação. E ele empresta essa reputação para o time dele. Exatamente. Então veja só, essas 5 chaves, não tem como você tirar nenhuma dessas chaves. Então, é uma das coisas que eu mais falo, que sempre que eu posso, repito isso, incansavelmente, em palestra, tudo, eu estou sempre repetindo. Cuida do seu conhecimento, cuida, né, de você ser um fazedor, cuida do seu network, é como se fosse potes. Sempre tem que estar de olho para ver se eles estão equilibrados. Porque também não adianta nada você ter muito conhecimento e não sabe fazer. Sim. Né? Tudo bem, você pode não saber fazer, mas tem que achar alguém que faça para você, então você tem que terceirizar. E network, cuida do seu network, cuida dos seus recursos, olha para ver o que você tem, de repente você tem uma fortaleza, né, dentro de casa e não vê. Por isso que às vezes, nós todos precisamos de alguém que nos ajude, porque são pontos cegos. E recurso, Edson, pegando um gancho disso, às vezes a gente fala de estrutura, né? Às vezes você falou do escritório, você tem uma sala e tal, mas às vezes você tem recurso de pessoas, e pessoas elas são fundamentais, então valiosíssimas. Nós estamos vivendo até uma situação parecida de um recurso dentro da nossa própria empresa que está desenvolvendo um novo produto. Que está desenvolvendo um novo produto, exatamente. Então, as pessoas elas também têm desejos e têm ambições. Eu acho que é missão do empresário descobrir isso e aproveitar da melhor forma, que vai gerar valor para todo mundo. Então, você trazer essas pessoas para perto e propor para elas novos desafios, como a nossa iniciativa Missão Empresário, a gente trouxe uma série de pessoas do time para colaborar e que vão assistir depois. Então, isso faz parte da gestão de pessoas, da governança empresarial. E usar os recursos que tem. Né? Então, isso é fundamental. Então, com isso, quando a gente entendeu que... entender essa teoria, vamos dizer assim, das bolhas, entender essas chaves... E entender que se eu consigo olhar para essas chaves aqui, consigo entender esse jogo todo, que a gente começou a comprar acesso, está andando com pessoas, a gente resetou a nossa ambição, resetou a nossa forma de pensar, remodelamos o nosso negócio. Hoje, para quem está nos assistindo pela primeira vez, para quem não nos conhece, nós temos hoje um ecossistema, né, temos um ecossistema de tecnologia, que é a Digitrix, e a Digitrix é um ecossistema formada pela Digitrix Support, que é a parte de assessoria, que a gente cuida do dia a dia das pequenas e médias empresas. Então nós cuidamos ali de toda a parte de suporte, de gestão do dia a dia, através de central de service desk. Tem um time grande lá para atender. Nós atendemos muitas empresas do setor tradicional, né? Então como advocacia, contabilidade, empresa de serviços financeiros, engenharia, arquitetura, auditoria. Então nós atendemos muitas dessas empresas de serviços tradicionais também. Esse é a Digitrix Assessoria, a Digitrix Suporte. Aí nós temos a Digitrix Cloud,
né, que é um produto muito do Rafael, é um produto que ele cuida muito de perto. Nós temos uma cloud dentro de um grande data center, uma cloud física nossa, de propriedade nossa. Nós temos racks lá dentro com toda uma estrutura de tecnologia para atender os nossos clientes e o mercado. Então nós somos uma alternativa para as empresas que precisam hospedar, né, sistemas, aplicações, num ambiente que ele paga em reais, que ele paga por mês, não tem variação, né? Então nós somos uma opção, uma alternativa às grandes Big Cloud, né? Porque às vezes nós tem situações que nós não vamos atender. O que a gente vai, inclusive, recomendar. Nós somos agnóstico à marca. Então, às vezes, a gente vai falar para o cliente, o melhor para você é uma Amazon, é uma Microsoft, e tem momentos que a gente fala, não, aqui é uma opção para você, é uma alternativa. Uma nuvem privada é uma opção para muitas empresas, porque as grandes Big Techs têm um perfil de variação de valores, né? Tem variação de tráfego de dados, eu já sendo bem técnico, né? Mas a rede privada, a nuvem privada, ela não tem tanta variação. Ela consegue ter um custo fixo ali que a pessoa coloca dentro do fluxo financeiro da empresa e segue, e funciona. E as pequenas e médias empresas, elas precisam muito de proximidade com o seu fornecedor. Então, quando nossos clientes estando com a gente, ele tem acesso a nós. Sim. Então, ele também tem mais acesso, muitos, inclusive contabilidades, precisa muito de acesso à base de dados, né, para poder fazer indicadores, gestão à vista, construir relatórios. Então, quando está numa nuvem privada, que eles têm acesso mais diretamente, através da nossa equipe, da nossa estrutura, ele tem um resultado que satisfaz em muitos casos. Nós temos vários cases de sucesso nessa linha. Então, eu falei da Digitrix Assessoria, falei da Digitrix Cloud, temos também a Digitrix Security, que é a parte de segurança, toda a parte de proteção, né, de dados, a parte de cibersegurança, sem querer entrar nos aspectos técnicos, né? Mas é toda a proteção mesmo entre a sua empresa e a internet, a maior estrada, a maior via que tem no mundo hoje, que é a internet. Então a gente cuida para que os dados fiquem de forma correta, e nós estamos falando agora de uma grande bolha, talvez uma das maiores revoluções industriais, que é a IA. E quando a gente está falando de TI, é preciso construir uma TI organizada, produtividade de dentro para fora. Nós atuamos com Microsoft, nós atuamos com Google, enfim, tudo que é produtividade nós atuamos. Então, cuidar desses ativos, cuidar dessas informações, volta na questão da reputação. Sim. Então, se você perder dados, às vezes o dado em si, a informação em si, o dado em si, talvez ele não tenha tanto valor, mas é a reputação. Sem dúvida. Falando de segurança, a LGPD ela veio para o Brasil já faz alguns anos. As empresas, muitos clientes nossos, elas recebem documentos e formulários para serem preenchidos com a estrutura de segurança que eles têm para proteger os dados dos clientes deles. Então, muitas vezes as empresas não têm uma equipe de TI para poder ajudar a responder esses questionários. Então, eles podem contar com uma empresa como a nossa, que nós vamos apoiar e responder esse questionário no âmbito técnico, né? A LGPD é uma lei que 60%, 70% dela é tecnológica. Você precisa aprimorar recursos para poder atender a legislação. Então, ter uma empresa parceira que entende desse segmento, que entende da lei e que consegue tecnicamente levar esses recursos para dentro da empresa, vai funcionar muito bem. A gente tem muitos cases de empresas que atuam com grandes bancos, por exemplo, e a gente conseguiu atender e deixá-los em conformidade com a exigência desses bancos. Então, você ter um parceiro tecnológico funciona, principalmente para você que recebe esses questionários e precisa preencher de alguma maneira, porque senão você pode perder o cliente, como a gente já viu casos no mercado. Perfeito. E o quarto pilar do nosso ecossistema de tecnologia, não poderia ser diferente, é a educação. Então nós temos a Digitrix Education, que completa o ecossistema de tecnologia da Digitrix. E o que é o Digitrix Education? Ele é o braço para levar treinamento, cursos para o time do nosso cliente, para o time da empresa, para treinar, porque normalmente as empresas ela coloca os funcionários para trabalhar, mas não tem treinamento. Então, às vezes o funcionário chega, ele senta para trabalhar, ele é muito bom de marketing, ele é muito bom, o advogado, ele é muito bom, enfim, na área que ele é, na área técnica dele, mas ele não sabe operar de uma forma produtiva a questão da TI,
a questão de sentar na máquina, e-mails, assinatura, enfim, né, como que funciona a questão de nuvem, local. Existem muitas confusões. E essas ferramentas de produtividade, a todo momento elas mudam. A todo momento tem uma nova versão. A todo momento ela mudou a funcionalidade. Ela criou uma funcionalidade nova. Então, muitas vezes a empresa ela paga por esse recurso. Ela tem um software que antigamente era inacessível e hoje ela consegue colocar dentro de uma pequena empresa, mas os colaboradores não sabem usar. Usam muito básico. Tem uma Ferrari e usa, né, como, né... Não acelera como poderia. Não acelera. Então tem uma Ferrari. É muito comum nós chegarmos em ambiente, ou a gente ter novos clientes que ele tem lá um pacote da Microsoft, por exemplo, e usa muito pouco. Sim. Ou usa de forma errada. Ele tem servidor interno, sendo que um servidor de arquivos interno, sendo que ele já tem toda essa infraestrutura dentro do pacote que ele já contratou. Então isso é muito importante. Está pagando duas vezes. Pagando duas vezes. Então a Digital Education vem para poder melhorar o nível isso chega o nível do funcionário, do colaborador, para que ele, né, ele saiba, senta, ele produz melhor, ele trabalha mais feliz. Isso chega a aumentar em até 30% a produtividade de uma empresa. Né? Então, dessa forma, fechou o nosso ecossistema. Então, a Digitrix Assessoria em TI, a Digitrix Cloud Security e a Digitrix Education. E nós temos esse movimento, que é o Missão Empresário, que hoje a gente tem um carinho imenso, porque nós entendemos que toda a jornada que nós vivemos, seja a jornada desde que eu comecei, depois o Rafael veio, outras pessoas também passaram dentro da nossa empresa, e não era justo, acho que não faz sentido eu guardar conhecimento, guardar essa experiência. Eu sempre falo que conhecimento guardado vira pó. Então não adianta nada. A gente precisa compartilhar isso de alguma forma. Inclusive, quero fazer um convite para quem está nos assistindo. Se você é dono de uma pequena ou média empresa e quer participar desse nosso movimento, quer fazer parte disso, acessa lá o nosso site missãoempresario.com.br. Lá tem um botão lá, participe. Você se cadastra, nós aprovamos. Vai se tornar membro. Vai se tornar membro, né, desse portal. Lá tem uma série de conteúdos. Você vai participar de uma comunidade no WhatsApp. E vai saber sempre em primeira mão nossos eventos, nossa iniciativa, e vai poder de alguma forma contribuir. E nós estamos no momento que nós estamos buscando parceiros pelo Brasil todo, para que nos apoiem nesse movimento. Isso é 100% gratuito. Isso é bem importante frisar. Então nós queremos que esse movimento do Missão Empresário ele seja nacional, que a gente possa ajudar o pequeno e médio empresário a destravar, a ele entender que existe outros caminhos, existe outra forma de fazer negócio. Eu gosto muito de dizer a analogia do alpinista, né? Porque imagina que você é um alpinista, você vai escalar o Monte Everest, você se preparou um ano inteiro para escalar o Monte Everest e chegou o momento. Então você vai escolher um guia, a pessoa que vai te guiar, porque você vai colocar a sua vida em risco subindo o monte. E você escolhe um guia, e esse guia ele fala para você o seguinte, Edson: olha, eu li 20 livros de como subir o Monte Everest, eu conheço as pessoas que subiram o Monte Everest, eu participei de podcast com pessoas que subiram, eu tenho um mapa do Monte Everest. E você faz uma pergunta para ele: quantas vezes você subiu o Monte Everest? E ele fala: não. Vou subir a primeira vez. Mas tá tudo pronto. Meus equipamentos são de primeira linha, tá tudo certo. E você vai para um segundo guia e ele fala para você o seguinte: olha, meus equipamentos funcionam, tá ok, não é de primeira linha, mas funciona. E a gente pode subir. Perfil mais tranquilo, mais simples. E você faz a mesma pergunta: quantas vezes você subiu o Monte Everest? E ele fala: subi 5 vezes. Então, o Missão Empresário é isso, é você caminhar com aquele que já foi, está voltando para te ensinar e colaborar. E o Missão Empresário gratuitamente vai trazer uma série de conteúdos via podcast, via blog, dentro da nossa comunidade. Então, é você participar de um ambiente com pessoas que estão fazendo o jogo na vida real. Então, elas subiram o Monte Everest e estão descendo para te dizer como é que você vai subir. É aquele que a gente sempre fala, né? Nós andamos com somente 3 tipos de pessoas. Aquela que está indo com a gente, sim, que entende o nosso jogo, o nosso movimento, com aquelas que realmente está indo para onde nós estamos indo e aquelas que está voltando de onde nós queremos chegar. Exato. Esse é o tipo de pessoas. Rafa,
Estamos chegando já para o fim do nosso primeiro episódio. Estamos muito orgulhosos. Muito orgulhosos. Primeiro episódio do Missão Empresário Podcast, um movimento que nos orgulha muito. E vai ser uma jornada incrível. Vai ser incrível, vai ser uma jornada maravilhosa. Esperamos de verdade agregar valor, porque a missão é essa, é a missão é apoiar, a missão é não ficar olhando o quanto o Brasil é difícil, o quanto tem problemas lá fora. Nós podemos sim achar caminhos internamente entre nós empresários, aprender um com o outro e ter o resultado que nós queremos, que nós desejamos. Eu costumo dizer que assim, eu tenho muito orgulho de ser empreendedor e eu tenho muito orgulho dos empreendedores brasileiros. Do pequeno, daquela pessoa que fica na porta do metrô e que está ali resolvendo um problema de alguém que quer tomar um café às 6 horas da manhã, a um grande empresário que construiu uma big empresa. Porque esses caras resolveram sair de casa e resolver uma dor, resolver um problema, e eles estão resolvendo. Então, para você que é empresário, a jornada não é fácil, a jornada ela é uma via sinuosa, mas ela é possível, ela é viável. Então, aquele que te dizer que é impossível, esse cara ele é um fanfarrão. Esse cara ele é um destruidor de sonhos, porque é possível. E a gente tem muitos exemplos, nós somos fruto desse pensamento que nós podemos, e o Missão Empresária é para você que está assistindo e que vai colaborar com o seu crescimento, tenho certeza. Então se inscreva na nossa plataforma, faça parte dessa comunidade e com certeza a gente vai caminhar junto e conseguir grandes resultados. Gente, estamos encerrando aqui o primeiro episódio. Mais uma vez, obrigado. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, continua nos seguindo aqui, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, enfim, tem todas as dicas aqui embaixo. O nosso editor, né? O nosso mestre de edição de vídeo, o Ale, vai deixar os links aqui embaixo, vai deixar tudo bonitinho para você. Entra lá na nossa comunidade, vou repetir novamente, missãoempresario.com.br, acessa lá, se cadastra, a gente vai aprovar você e vem pro lado de cá, vem fazer parte desse movimento, vem nos ajudar, porque sozinho a gente não consegue. Nós precisamos da ajuda de todos, da colaboração, para que a gente possa levar isso para o Brasil inteiro, que a gente possa levar esse movimento para empresários que às vezes está longe. Nós estamos num grande centro financeiro em São Paulo, um grande centro financeiro, mas nós queremos que isso atinja todos os cantos desse país. Né? Que é um país continental, vamos combinar? O Brasil exatamente, é um país então é nossa missão. Então seja muito bem-vindo ao Missão Empresário e até o próximo episódio.